Agora sim, o senhor não bancou o COESP ainda. Eu coloquei a palavra ainda, né? Quem sabe aí, né? O curso muito mais top que eu admiro, né? Da Polícia Militar aí, os Caveira. Porque não que seja melhor do que os outros, mas eu acho que é um curso assim que exige bastante da gente, né? Mas eles têm aquele ditado, né? Que eles vencem a morte. Mesmo o senhor não bancando esse curso, o senhor teve uma experiência aí de vencer a morte em vida. Nessa semana completou 2 anos que o senhor recebeu alta da UTI. Qual que foi o segredo? Eu gostaria que o senhor compartilhasse aqui com a gente. De o senhor ter conseguido sair pela porta certa e reencontrar sua família. Que o senhor me comentou, né, que lá tinha 2 portas. Mas o senhor, graças a Deus, saiu por aquela que o senhor reencontrou sua família. Como é que foi essa história? É porque lá tinha a porta que levava as pessoas que faleciam para o necrotério e tinha a porta de saída onde quem recebia alta saía. E como é que começou, né? O senhor estava com 100% dos pulmões eu decidi sair por lá. Bom, eu nunca quis fazer o COESP. Vou responder parcialmente sobre o COESP aqui. Eu nunca quis fazer o COESP porque eu entendi a polícia. E eu sou fãzaço dos Caveiras. Fãzaço. Não é que eu nunca desejei ter a caveira, mas é porque eu me identifiquei em outras áreas. A polícia é um universo muito grande de frentes de trabalho. E hoje em dia, marido, você que está me ouvindo, os cursos especializados, eles estão muito equiparados em nível de exigência de quem vai pagar aquela etapa. Muito equiparado. Então, e acaba que vira uma competição dentro da instituição, ver quem vai fazer o curso mais pesado. Aí tem o COA, que é o curso de operações aéreas de quem vai trabalhar no GRAER. Tem o COD, o curso do COD. Tem o curso da ROTAM, o COR. Tem o curso COES, curso de operações especiais. Curso de choque. Aí vem o curso de cachorreiro. Então, todos eles vão exigir muito de você. Nesse caso agora, a minha vitória sobre a morte foi fé. A própria junta médica da polícia reconheceu que foi um milagre. A junta médica é uma junta científica, ela não está ali para falar de fé. Ela pegou meus exames, eu fiquei com 100% dos pulmões comprometidos. Eu perdi quase 30 quilos em 12 dias de UTI. Eu fiquei 12 dias na UTI e quase 30 dias internado no total. Então, foi uma guerra e detalhe, uma semana antes de eu adoecer, eu estava na rua fechando carnaval clandestino. Fuzilzão no peito, cara de mal, fardado. Né? Brabo. E estava tendo restrição de circulação de pessoas, de aglomeração, e nós policiais não tínhamos a opção de ficar em casa. Sabe aquele fica em casa? Menos você, policial, médico, outras profissões, frentista, enfim, algumas profissões, né, da galera da saúde, os enfermeiros, fisioterapeutas tiveram que enfrentar a Covid, igual a gente quando a gente vai atender uma ocorrência de roubar banco, né, vai pro meio do fogo mesmo. Nesse tempo, aí eu estava, uma semana antes eu estava combatendo o crime, uma semana depois eu estava diagnosticado, saudável, hábitos saudáveis, sem vício, atleta, eu tinha histórico de atleta. Corria, atleta, treinava. Mente boa, eu não tinha nenhuma daquelas características de risco. Porque era estranho, né? Inicialmente começou com idosos, né? Aí depois com aquelas pessoas que tinham alguma comorbidade. Comorbidade, saiu. E eu acho que eu falei certo, se eu tiver errado. Às vezes trava a língua, né, pessoal? É normal. Mas foi um baque para nossa família quando a gente teve a notícia que o sargento menino tinha pego a Covid, que assim, alguns pegavam de forma leve, quando tinha a vida sem novidades, né, sem risco, sem nenhuma doença, nem nada. E o sargento pegou, e um dia eu falei com ele disse, não, o pior já passou. E o baque pra mim foi quando ele foi pro UTI. Falei, cara, mas não tem lógica, como assim? Um dia ele fala pra mim que o pior já passou, poucos dias depois ele está indo ser internado, e só por Deus, não entubado.
Rapaz, foi assim, ó, é inexplicável. É inexplicável. Mas a Covid, nesse momento, ela estava no ápice de número de mortes, né? E já não estava mais escolhendo os idosos e quem tinha doenças pré-existentes. Ela estava matando todo mundo, cara, naquela época. Ela matou muita gente, bicho. Morreu gente demais da Covid. Momento algum eu fiquei questionando a Deus, por que eu? Eu simplesmente peguei, não entendia o porquê que eu estava ficando grave, mas eu acredito que havia um propósito de Deus em cima da minha doença tão grave. A polícia ficou em choque. A polícia ficou em choque. Tem várias pessoas na polícia hoje que não me conhecem pessoalmente, mas oraram por mim. Demais, muito. Assim, e todo tipo de manifestação de fé que você imaginar eu recebi. Acenderam vela, rezaram novena, fizeram jejum, campanha de oração na igreja. Todo tipo de manifestação de intenções do bem para que eu pudesse escapar disso. Parece que as pessoas compraram a guerra da minha família junto e oraram por mim. E foi tão agressivo porque eu fiquei uma semana tossindo. Na semana que eu fiz aniversário de polícia, eu estava fazendo 19 anos de polícia, eu acho, ou 18. E eu fiz um exame, aí num domingo eu passei muito mal, eu já estava muito debilitado, tossindo, porque eu não sentia falta de ar. Mas eu tossia muito. Mas falta de ar eu não sentia em momento algum. Momento algum, assim, eu fiquei com a minha respiração cansada. Eu só tossia. Eu tossia, minha barriga doía, porque você tosse demais. E o hospital da polícia me deu assistência, me acompanhou. E quando eu fui para o médico, já tinha 9 dias, eu acredito que eu estava contaminado, que eu tinha diagnosticado. E eu dei febre. E nós estávamos no telefone com alguns amigos, no WhatsApp. Aí uma amiga nossa, médica, falou pra Aida, não era pra ele estar dando febre agora, ele já tá no 9º dia. Era pra tá recuando o vírus. Aí ela falou, vai pro médico. Aí eu fui lá pro HCamp aqui em Goiânia. Cheguei lá, fizemos uma tomografia, eu estava com 50%. Os irmãos da minha igreja, junto do meu pastor, quero até mandar um beijo pra minha igreja, Assembleia de Deus Vila Boa, pastor Adilson. O Dr. Israel, que é um amigo que trabalha no IOG, conseguiu uma vaga lá no IOG pra mim, na UTI. E eu fui transferido pro IOG, olha o plano de saúde aí, ó. Que fez eu casar, tá vendo? fui pro IOG, mas assim, o hospital de campanha também tava atendendo bem. Tava. Sabe? Ao que me consta, os hospitais de campanha de Goiás desempenharam um bom trabalho. Eu não posso dizer que eles não fizeram um bom trabalho, porque eles socorreram muita gente, sabe? Só que na minha cabeça eu era contra eu estar lá, porque eu tenho um plano de saúde e aquela vaga era para alguém que não tem plano de saúde. Eu tinha isso na minha mente lá dentro do hospital HCamp. E eu fiz uma tomografia no HCamp, do pulmão, 50%. Cheguei no IOG no outro dia, fiz outra tomografia, eu já estava com 85% do pulmão comprometido. 24 horas. E aí a médica falou assim, Leandro, você vai ter que ir para UTI, você está com uma grande contaminação, os seus exames de sangue estão horríveis, não tem oxigênio no seu sangue. E eu tinha tossido muito, e eu já tinha tossido sangue, e eu fui para UTI. Cara, cheguei lá na UTI, fiz um novo exame, eu já estava com 100% do pulmão comprometido. Só que, pelo fato de eu não sentir falta de ar, a doutora, acredito que iluminada por Deus, ela usou totalmente ciência, no meu caso. Ela resolveu não me entubar, não via motivo para me entubar, porque às vezes você entuba uma pessoa. Aí ela colocou uma máscara. Se eu suportasse essa máscara, eu poderia permanecer sem entubar. Só que essa máscara ela é suportável por algumas horas. Por dias não, mas pela fé, eu fiquei 12 dias com essa máscara e não fui entubado. Eu tive uma experiência transcendente, que numa outra oportunidade eu quero contar para vocês aqui. Uma experiência transcendente, e hoje eu acredito que Deus permitiu que eu tivesse Covid para eu me tornar o ser humano que eu sou hoje. Então, mas Deus muitas vezes quer levar a gente para um próximo nível, mas se Ele mostrar o processo, a gente não suporta. Então eu passei por isso para ser colocado em um nível de experiência com Deus melhor. Então assim, minha família sofreu muito, você sofreu muito, a Amanda sofreu muito, teve fake news, você lembra, que eu tinha morrido. É porque saiu uma notícia irresponsável no WhatsApp, tanto que
Nós vivemos uma era que a comunicação pulveriza tão rápido. Até nisso Deus nos guardou. Saiu uma fake news, gente, que eu tinha morrido. Alguém elaborou uma mensagem, uma nota de falecimento que eu tinha. Parecia até que tinha sido a polícia, mas não foi. Eu sei que não foi. A nossa polícia não faria isso. Até porque a polícia mandava alguém lá me ver. Tinha um médico que ia nos hospitais ver os policiais que estavam internados. Lá onde eu estava tinha outro policial também. Então eu lembro de ver esse médico da polícia lá, na UTI. Eu não perdi a consciência em momento algum, eu acompanhei tudo. E saiu uma fake news que eu tinha morrido. Eu não tinha celular lá dentro, né? Eu fiquei o tempo todo olhando para a parede nesses 12 dias. Então, um versículo da Bíblia que fala e a paz, que excede, né, todo entendimento, é uma paz inexplicável. Guardará as vossas mentes e o vosso coração. Eu experimentei essa paz na UTI. Sabe por quê? Eu não sofri lá dentro. Mas você ficou 12 dias com uma máscara insuportável. Não sofreu? Não sofri. Marido, eu não sofri na UTI. Minha esposa sofreu aqui fora. Minhas filhas, vocês. Mas eu não sofri. Não fui entubado, não senti falta de ar em momento algum. Só que eu perdi, né? Quase 30 quilos. Emagreci demais. Depois fui pro quarto. Há 2 anos atrás, nessa época, nós estamos gravando esse vídeo aqui em março, né? Daqui 10 anos, quando alguém for assistir, né? Não sei como vai ser, mas eu estava dentro do quarto já do apartamento. Então, eu me lembro de médicos irem lá ver o meu fato só por curiosidade. Como pode um ser humano estar com 100% do pulmão comprometido e não estar entubado? Para mim, foi milagre. Para a médica, foi milagre. Que ela me sentou na hora de dar alta e falou assim: sargento, que eles me chamavam de sargento da UTI. Você está com 100% do pulmão comprometido e está recebendo alta da UTI. Você tem que obedecer todos os protocolos, porque nós não entendemos por que você está vivo. Aí ela falou uma frase marcante dentro da UTI, onde a ciência que tem que trabalhar. Não é a fé do médico que vai curar uma pessoa, é o profissionalismo dele. Aí ela falou assim: no seu caso, só pode ter sido Deus. Não era nem para você estar vivo. E eu tive a minha experiência com Deus na UTI. Saí de lá, um batalhão de pessoas orando por mim, do lado de fora. E hoje eu sou muito grato a Deus, eu não tenho nenhuma sequela. Eu não tenho... A única sequela, até contei hoje para minha tia, eu fui na casa dela, a única sequela que eu tenho é que tem alguns perfumes que ficam fortes demais. Mas eu faço atividade física normal. E sua cabeça, como é que ficou? Cara, eu fiz prova logo depois e banquei. Então tá funcionando tudo normalmente aqui. Eu sou um milagre, foi a fé. Eu acho que a fé talvez não seja o grande diferencial para você fazer um COESP. O COESP, como você me perguntou. O COESP, você precisa de resistência física e mental. Você pode ser ateu que você vai fazer o COESP. Se você tiver esses requisitos, provavelmente você vai vencer. Agora, no meu caso, eu estava desenganado pela ciência. Eu já era para estar morto. Todos os médicos, todas as juntas que eu passei até hoje, não conseguem explicar o fato de eu estar vivo. Já vieram médicos de outras unidades científicas de São Paulo, da USP, estudar o meu caso. Eles não acreditam que eu não tenho sequela. E quando eles fazem os exames, eu não tenho sequela. E isso, eles mesmos falam. Só pode ser coisa de Deus. Até quem não acreditava agora acredita, né? Às vezes o cara é Ele cético. não tem aquela fé. Mas ele fala assim, cara, isso aqui nem a ciência explica. Mas as coisas de Deus, elas não tem explicação. Não tem. Elas são maravilhas, são sinais, são inexplicáveis. Se fosse explicável por um ser humano, ele não seria Deus. Então, é inexplicável mesmo. E aprovou Deus que eu estivesse vivo. E hoje eu estou vivo para viver o propósito de Deus na minha vida. E o propósito de Deus na minha vida é na polícia. Senão eu não teria permitido que eu me tornasse policial. Eu quero deixar um registro aqui e agradecer ao Coronel Câmara. O Coronel Câmara, durante o meu período de Covid, ele pedia uma equipe policial, que ele era o comandante da área onde eu moro. Ele pediu uma equipe policial para visitar a minha família, perguntar se precisava de apoio. Porque uma policial feminina foi lá, visitou a Aida e falou assim: olha, a senhora precisa de apoio para deslocar para o hospital, a senhora talvez não está em condições de dirigir. Eles passavam de madrugada, sirenavam.
Às vezes minha esposa ia no quintal estender uma roupa à noite, ela via as luzes da viatura parada na porta da minha casa. Então isso é minha família, policial, militar. E o que eu acho mais bacana é que independe até de religião, de qualquer outra coisa. O policial que estava ali fora, eu nem sei quem ele é. Mas se você é um policial desses que fez PB na porta da minha casa, eu queria falar para você que eu sou grato. Eu me sinto representado, eu amo essa polícia por causa disso. Essas coisas acontecem e a gente tem que falar. Então eu queria agradecer o Coronel Câmara, que na época designou essas equipes para dar o apoio para minha família. Eu sei que não foi só o Sargento Menino que recebeu esse apoio. Eu sei de outros policiais que tinham esse tipo de apoio também. Então isso me faz, assim, ter muito orgulho da instituição que eu sirvo. A gente é uma família, né? A gente pensa que não, toda família tem seus atritos. Tem aqueles conflitos. Mas, cara, precisou pedir um apoio, surge tudo quanto é canto. A gente está passando dificuldade, a polícia cuida também da gente. Tem psicólogos, o pessoal às vezes não sabe, né? Mas a gente, além do hospital lá da polícia, nós temos diversas formações aqui. Inclusive esse projeto está surgindo justamente por isso, para a gente mostrar esse lado bom da polícia. Que muita gente só sabe atacar. Mas às vezes alguns atacam porque também não conseguiu entrar. Às vezes não conhece também, né? Não tem o conhecimento. O policial é um ser humano, ele tem habilidades. Ele tem nós viemos da sociedade, nós pertencemos à sociedade, servimos à sociedade. Até a gente fala muito que nós somos os defensores dos direitos humanos. E isso também acontece dentro da própria polícia. Nós somos um pelos outros. E eu senti muito isso quando o Leandro passou, o Sargento Menino, eu não posso me esquecer. Não tem problema não. Aqui tá liberado. Tá liberado? Pode. Só o Ábio, que ele é nosso superior, né? Tenente Ábio, né? Tenente Ábio. Então, por ele ser também assim, ele é meu irmão, é o meu irmão mais velho, né? A gente não tem o mesmo sangue, mas nós temos o mesmo pai, somos irmãos de farda. Um pouco mais velho só, viu? Temos o nosso pai Ábio, que hoje é o nosso pai aqui na Terra, né? Tenente Ábio. Exato. E a gente se sentiu muito acolhido pela polícia, em todos os aspectos. Inclusive a minha recuperação, né? Fisioterapia, né? Quando eu saí do hospital, eu estava tão magro que eu mal conseguia andar, né? E eu fiz fisioterapia em casa, com a Paula Leão, que é uma fisioterapeuta que me ajudou a recuperar de forma motora. Ela é da sua igreja, né? Ela é da minha igreja, né? Ela foi bênção na nossa vida, fez um precinho assim, quase de graça para me atender, sabe? E o hospital da polícia também me atendeu sem custo, tanto com a área psicológica, quanto com a área de recuperação respiratória, que eles desenvolvem um trabalho de fisioterapia no hospital top. Sargento Marcelli, que é a chefe da fisioterapia lá. Foi top, cara. Assim, para abrir a boca para reclamar, parece que a gente tem mais facilidade, né, para reclamar do que para elogiar. Elogiar parece que é muito menos. Então eu sou grato demais ao atendimento que eu tive da Polícia Militar e o acompanhamento que eu tive nesse período Covid e no pós-Covid também. Então se eu pudesse aqui dar um abraço em todo servidor lá do Hospital da Polícia Militar, eu daria, porque eu sou grato a Deus pela vida. Eu acho que o fato de eu não ter sequelas hoje também, é claro, foi um milagre. É claro, a medicina também, Deus usa pessoas para promover milagres, viu? Deus usa pessoas para promover milagres na nossa vida. Então, a Polícia Militar, que somos nós, policiais, na pessoa do HPM, foi um instrumento de Deus para que eu hoje tivesse uma vida normal. Uma recuperação plena, sem sequelas. Muito bom. Eu vejo isso aí, assim, um diferencial. Quando você falou que estava saindo da UTI, para mim foi assim, dos momentos mais felizes da minha vida. Né? Assim, após o meu casamento. Porque igual o casamento também foi um marco na minha vida. E depois disso, porque assim, eu nunca tinha passado por isso tão, assim, com pessoas tão próximas, né? Nós perdemos a avó Chica, perdemos o Rafael também, nosso primo, né? Teve algumas outras pessoas também que a gente perdeu, muitos policiais. Então, pelo momento que a gente estávamos vivendo, né? Naquele dia que você me ligou,
quando você foi para o apartamento e falou sair da UTI, para mim foi um dos momentos mais felizes da minha vida. E eu tava louco para falar com vocês, principalmente com as meninas, né? A saída de casa foi muito dura, que eu não pude despedir. Eu estava contaminado. E se eu tivesse morrido, eu ia morrer sem ter dado o último abraço, sabe? Então, isso foi uma das coisas que me deu muita força para voltar. Lá dentro. Então, eu queria ver minhas filhas, eu queria que elas... Eu tinha uma preocupação diária das pessoas me verem bem, tanto é que eu pedi para fazer a barba no dia, a Aida me ajudou, eu fiz a barba para vocês me verem bonito, né? Quase 30 quilos. Tava bonito mesmo. Eu pensei que ele tava muito pior, mas no dia que eu vi, eu falei, graças a Deus, ele tá muito forte. E aí, isso é muito importante. E eu até reforço o que você já falou aqui hoje, né? Você ter um motivo para voltar para casa, cara. Sabe? Você ter uma família que você quer abraçar de novo. E isso dá muita força para enfrentar as suas dificuldades. Então nós, quando policiais, saímos para atender uma ocorrência de muito vulto, uma ocorrência muito grave, uma das coisas que nos faz ter mais cuidado e ser mais profissional ainda é a vontade de voltar para casa. Ter ido lá para aquela UTI, passado por tudo aquilo, acima de tudo eu tinha vontade de voltar para casa, rever minhas meninas, dar um cheiro nelas. E cheguei em casa, tinha uma festa para mim, foi maravilhoso. Então é muito bom poder ter vivido um milagre. Quer viver de novo? Não, obrigado. Não, que sejam outros milagres, não, né? Muito obrigado, mas eu particularmente não abro mão dessa parte da minha história. Não abro mão. Essa é uma parte da minha história que eu acho que vai ajudar muita gente a superar, porque às vezes você pensa que o fim da linha é aqui e tem muito mais para você andar ainda, para você chamar aquilo de fim da linha. Então, o propósito de Deus é nos manter vivos, nos manter bem, nos manter forte. Eu tenho certeza que foi projeto de Deus também as pessoas que infelizmente faleceram naquele período. Eu oro pelas famílias, mas eu vivi um milagre e hoje eu creio muito mais em Deus do que antes. Ah, mas você não cria? Cria, sim. Eu nasci em um lar cristão. Então eu creio em Deus, sim, mas hoje eu creio muito mais. Eu creio muito mais no poder de Deus, poder da oração. E todos vocês que oraram por mim, que tem muita gente que me vê na rua, eu estava em outra cidade, desempenhando um papel da minha função policial, uma pessoa me viu e falou assim, eu orei por você, mas eu não lembro quem você é. Pô, cara, isso é lindo demais. É demais. Cara, a pessoa que ora, fala assim, Deus, abençoe aquela pessoa que apareceu a foto no grupo do WhatsApp, socorre a família dela, isso é lindo. Então eu sou grato a você que orou por mim, tá? Eu queria dizer que em troca disso eu oro por você hoje, sem saber seu nome. Mas eu sei que Deus sabe e Ele vai te atender.